Olá, Emanuel aqui, continuando os estudos de Vex, hoje no dia 8. Hoje ele vai falar sobre noises e alguns outros tipos. Nessa primeira parte vou passar já direto aqui pro Houdini para fazer essa sequência de que ele mostra dos códigos usando o noise. A gente já vai vendo aqui em tempo real o que cada um desses códigos aqui quer dizer. O primeiro código ele só aplica o noise padrão usando o @p como parâmetro. Aí a gente já consegue ver o padrão sendo aplicado aqui no plano. Aí depois ele fala, se a gente quiser mudar essa escala, basta a gente multiplicar por um parâmetro. Aí com esse parâmetro a gente consegue mudar a escala. Depois ele fala, se a gente quiser mudar a escala de uma forma não linear, a gente multiplica, em vez de um parâmetro simples, a gente multiplica por um vetor. Aqui a gente consegue fazer alteração da escala de uma forma não linear. Agora, se a gente quiser alterar a posição do noise, basta a gente somar com o offset. E ainda, ele fala, se a gente quiser animar esse noise, basta a gente somar com um @time. E por fim, ele comenta se a gente pode também misturar tudo isso junto, criar todas essas alterações ao mesmo tempo. Depois aqui no site ele mostra que o Houdini tem outros tipos de noise e um dos mais utilizados é esse Cool Noise. Então bora testar e ver como ele é aqui. Dá para perceber que esse tipo de noise aqui, as cores são mais saturadas em comparação ao noise padrão que a gente estava utilizando antes. Aí depois ele fala que esses noises que ele apresentou, esses dois que ele apresentou agora, são um tipo mais simples que a gente acaba usando só um único parâmetro, mas existe outros tipos de noise mais avançados que possuem mais entradas. Por exemplo, ele mostra aqui esse P-Noise que tem 5 entradas aqui. E nesse momento ele fala que para fazer os testes, para ver os padrões, às vezes é mais interessante a gente usar um point VOP para visualizar os padrões de maneira mais rápida. A gente pode até criar um point VOP aqui e ver os tipos de noise que o Houdini tem. Só digitar noise a gente tem alguns padrões de noise para trabalhar.
Aí ele fala de fazer esses testes. E antes de entrar aqui nos exercícios, hoje tem um pouco mais de exercício comparado ao dia anterior. E ele também mostra que os exemplos que a gente viu, eles geram um noise de vetor. E isso a gente consegue ver que quando a gente aplica no canal CD, a gente vê as 3 cores. E também ele fala que a gente consegue aplicar em um dos canais diretamente, que o Vex consegue interpretar e jogar só num único canal também. Bora só fazer esse exemplo antes de entrar no exercício aqui. E bora para os exercícios. O primeiro exercício ele pede para a gente aplicar no @p ao invés do @cd. Esse daqui ele fica todo zoado, zoa toda a malha aqui. No exercício 2 ele fala se a gente consegue deixar parecido como a água, como uma cortina ou como um chão irregular. Fiz os 3 aqui, a tentativa de fazer esses 3. Esse aqui, para fazer ele, eu usei um vetor aqui para fazer as escalas irregulares e uma geral. Aí eu percebi aqui que deixando a escala menor e deixando eles
praticamente próximos aqui. A gente tem algo próximo de um oceano aqui, de uma água aqui. O da cortina eu também deixei uma escala menorzinha, só que aí aqui eu deixei um bem baixo aqui, uma escala bem baixa num dos eixos, e o outro eu deixei maior para dar uma sensação de como se fosse uma cortina mesmo aqui. E o último aqui, um terreno bem irregular aqui. Então bora pro exercício número 3. Aí nesse aqui ele pede pra gente fazer o teste para ver o que acontece quando a gente usa o fit, o clamp ou usando o ramp.
O exercício 4, aí ele fala de deixar o noise no modo stepped, como ele tá mostrando aqui embaixo, como se fosse vários quadradinhos, vários pixels de noise. Aí a dica lá é a questão do que foi mostrado nas lições anteriores ali, da questão da função trunc para deixar tudo no tirar a casa decimal. O exercício 5 é para criar um noise com base na função length e utilizar a distância da cabeça do porco que entra na segunda entrada. Então a gente vai agora praticar o que a gente viu no dia anterior.
o exercício 6 ele quer a distância no modo stepped do porco movendo pelo @n. Então é isso no vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.